deputados, e a representação nos estados, Senado. Mas é um único poder. Bom, eu quero aproveitar que o Segré falou aqui de marco temporal, né, para os indígenas. Eles, aliás, bloquearam rodovias em vários estados, estão fazendo manifestação na Praça dos Três Poderes em Brasília e protestam contra a possibilidade do Supremo Tribunal Federal aprovar o marco regulatório que seria analisado hoje por completo. Só que o ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar. Uma divisão ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Parte dos ministros dizendo que é necessário resolver esse problema logo. Chegar a uma decisão de uma situação que está ali se arrastando desde 2021. Outra parte diz que isso aí é papel do Congresso. A gente está num placar de 2-1 com o voto de Moraes acompanhando o relator Edson Fachin. E 2-1 para derrubar o marco temporal. Como é que vocês enxergam essa movimentação e o pedido de vista de André Mendonça? Começa contigo, Fábio Piperno. Há matérias em que o STF reza para ele não ter que resolver. Ah, é? Então... Por quê? Porque às vezes é muito sensível, é muito incômodo, né? Então, e você acha que é algo que o Congresso tem que determinar mesmo, então, e o STF não deveria se meter? Claramente o STF está aguardando agora a decisão do Senado. A Câmara já votou, a matéria vai lá para o Senado, aí depois disso o STF vai lá e delibera e vota acompanhando o que o Legislativo fez. E você, Segré, o que você vê? A situação não é tão fácil, me parece. Por quê? Primeiro, o STF deve resolver se é respeitada a Constituição. Não está para legislar. Quando imaginamos, está deputados, fez uma aprovação determinada do marco temporal. Aí vem o Senado. Imaginemos que esteja de acordo com deputados. É o Poder Legislativo que legisla. E aí aparece o STF e derruba o que foi legislado. É um problema de briga de poderes muito grave. A dúvida é, o que está fazendo o Legislativo, então, é anticonstitucional? Isso permitiria supor que o Congresso está aprovando leis de costas para a Constituição? Então não é uma questão muito simples. E isso que fez o STF hoje é jogamos para frente. Mas se esse jogar para frente tiver que ser contrariado na frente, como que fica? E você, Gani, como é que vê? Olha, eu vejo que isso é uma matéria claramente do Congresso Nacional, e aí reafirmando que já está na Constituição de 1988, no artigo 231. Os índios, eles representam 500 mil habitantes, 0,2% da população brasileira, e eles têm 14% do território nacional. Em 2009, houve um julgamento do STF e o STF acertadamente disse que as áreas que estavam em litígio também poderiam entrar aí para reservas indígenas, né? Então isso foi até uma decisão acertada e o ponto foi pacificado. Agora, o que estão querendo é um aumento de 14% para mais 14%, dobrar. E aí você tem um ponto que é muito grave. Primeiro, nessas terras que estão pleiteando, você tem proprietários rurais com título, né, regularizado, tá tudo certo. Então imagine a insegurança jurídica que isso vai causar, porque daí o Brasil inteiro vai passar a ser alvo de um questionamento se aquilo não é uma reserva indígena, porque em algum momento já passou ali indígena por ali. E só para concluir, Evandro, tem um outro ponto. Em algumas dessas áreas que eles estão pedindo, você já tem índios que estão aculturados. Então vai ter um conflito entre eles mesmo. Olha a bagunça que isso vai gerar. Ô Piperno, você acha que está havendo uma perpetuação da insegurança jurídica para quem tem propriedade rural hoje aqui no país? Bom, são muitos aspectos aí. Primeiro, não há insegurança jurídica para quem tem propriedade rural, porque quem tem propriedade rural naquelas regiões, em grande parte, invadiu aquelas regiões. Então, você não tem muito histórico daquelas propriedades. O cara tá. Ou seja, a pessoa não teria moral para criticar. Veja, tem gente que ocupou terra indígena, tem gente que foi lá e, aliás, nos últimos dias, vários veículos de imprensa têm mostrado, entrevistado, inclusive, proprietários. O que foi, Gani? Não, mas você também tem pessoas com títulos regulares ali, que tem o título... Então, aí você tem de tudo. Tem gente que invadiu e como é que vai fazer? Ele vai ter título para sempre agora? Agora, o meu ponto é, a gente corrige um erro com outro erro. Mas o que é o erro?
é dar posse para quem tomou a terra que era uma terra indígena ou tomar posse de quem tem propriedade regularizada. Segre, e você? Em que caminho está aqui entre essas proposições que foram colocadas? Você sabe que eu sempre busco questões parecidas em outros países. E tem no meu país, os mapuches, que são um povo originário. E o governo está utilizando essa situação para bagunçar aquele que tem terras hoje. Por exemplo, tem brigas de incêndios que os mapuches manifestam para reivindicar as suas questões. Agora, a dúvida é, se a gente for lá para trás, a maioria de nós somos índios também, porque temos a origem. Então eu poderia reivindicar alguma terra. Por quê? Porque tem uma partícula da minha genética que é índia. E essa questão em outros países, quando não está pacificada, complica tudo. Complica investimentos, turismo. Vou para outro país, Peru. Tem uma linda região que é a Montanha das Sete Cores. Mas se qualquer de nós quer ir, não pode entrar. Por quê? Porque é disputa de indígena. Eles dizem que a terra é deles. Então, para você entrar, tem que pagar, é um pedágio. Agora, você acha correto também uma tese que delimita o que é indígena ou não a partir da promulgação de uma Constituição? A partir da promulgação da lei. Claro, e a Constituição foi em 1988. Esse é o marco temporal. E a pergunta é, com todo respeito, não sou um conhecedor específico desse assunto, mas nós estamos falando de uma questão que vem de muitos anos atrás. O importante que previu a Constituição é delimitar um prazo. A partir daí, vou apoiar o Piperno. Se a pessoa não tem um título que mostre que é dele, isso pode ser discutido, mas não necessariamente atribuído a indígenas pelo fato de não ter um título. Pode ser uma terra, por exemplo, do patrimônio público e pode ser utilizada para a reforma agrária, não sei. Mas agora vou no comentário do Alan. Se tem um título, tiraria essa segurança jurídica, porque alguém se atribui que é indígena e que precisa dessa terra. Gani. Até porque em 2009 o Supremo, ele previu essa situação, né? Ele entendeu que aquelas terras em conflitos seriam pró-indígenas, né? Então imagine agora reverter isso. E o ponto é, quer dizer, a população indígena, e boa parte dela, vive em condições de pobreza. Então não é uma questão de dar mais terras para tirá-los da pobreza, e sim dar mais condições de assistência social, de infraestrutura, de saneamento, né? Respeitando, preservando a cultura indígena, mas também dando aí condições econômicas para eles viverem melhor. Não é uma questão só de terras. Piperno. Claro, isso que o Alan falou é verdade. Então, por exemplo, quando um garimpo invade uma área indígena, ele está levando exploração econômica, ele está devastando uma parte daquela área, ele está empurrando os indígenas para alguma outra região que não sabe qual é, ele está espalhando pobreza e, inclusive, levando problemas como questões como doenças. E é importante que, inclusive, um programa como o Mais Médico compareça. Agora, eu acho, sim, que o Congresso tem que resolver logo esse negócio. Sim. Quanto mais protela, mais insegurança vai dar, porque mais gente vai ocupar terra, mais indígena vai acabar reivindicando terra. O doutor Zanin, ontem, num encontro lá com lideranças... Indicado ao Supremo Tribunal Federal. Ele foi muito hábil nisso. Alguém pergunta para ele sobre questões como aborto. Ele falou, olha, independentemente do que eu acho, tal, isso externou lá, enfim, a posição dele, mas isso é um assunto para o Congresso. O Congresso resolveu, está resolvido. Não, quando então há um consenso aqui de que deveria ser apenas no Congresso um marco temporal. Eu concordo com o Piperno falou algo que é importante. Ele falou, então, tem temas que são muito desgastantes para o Supremo. Então cabe ao Supremo também devolver para o Congresso Nacional. Vocês que resolvam isso daí. Eu acho que é esse o papel que está faltando no Supremo Tribunal Federal. Falou, isso é matéria de vocês, né? Eu quero trazer mais um tema aqui e daqui a pouco a gente vai falar para vocês do pedido que o PT fez para ter a concessão de um canal de rádio e TV para poder se comunicar, segundo o próprio partido, com milhões de pessoas que